Amigas e amigos, por todos os ângulos que a gente olhe, é possível ver uma ofensiva ideológica dos golpistas muito grande, um acirramento da guerra ideológica, aí com seus aparelhos de difusão da sua ideologia, a mídia sobretudo, mas também o cinema com esse filme aí da Operação Lava Jato, esse estelionato intelectual que eu comentei aqui, esse sumidouro de recursos vindos sabe-se lá de onde, um esquema altamente suspeito de ser corrupção pesada. É uma mentira, comentei aqui, né? Botando aquela montanha de dinheiro falso lá numa rua no centro de Curitiba. Se fosse pôr o dinheiro verdadeiro, aquilo era falso, nos dois sentidos. Se fosse pôr o dinheiro verdadeiro, a rua inteira, a Rua das Flores de Curitiba, ficava cheio de dinheiro, talvez até Curitiba inteira, né? Com as delações que eles varreram para debaixo do tapete, com a quebra da indústria naval, da cadeia produtiva de petróleo e gás, né, avaliada aí em 150 bilhões de dólares, fora o desemprego e outras mazelas mais, né, os 220 milhões do Eduardo Cunha, os 23 milhões do Serra. Se fosse pôr tudo, o dinheiro de verdade lá na Rua das Flores, ixi, né, dava para fazer a rua inteira um prédio de 20 andares, da altura de um prédio de 20 andares. E também na ofensiva ideológica, as igrejas fundamentalistas aí de direita, fazendo pregações direitistas, vê-se que é uma ofensiva orquestrada, né? E é importante a gente entender isso pela ideologia. A ideologia é o tutano de tudo, a essência, o cerne do problema. É por aí que a gente compreende o que está acontecendo. A ideologia é o conjunto de ideias de determinadas camadas sociais, determinadas classes sociais. O golpe foi dado em nome de uma ideologia, a ideologia da direita, da elite brasileira, muito bem traduzida no programa do golpe. Ou seja, eles assaltaram o poder e o golpe passa por uma fase de fragilidade, né? Não significa que ele vai cair amanhã ou depois por inércia, mas ele passa por uma fase de fragilidade porque eles procuram caminhos para dar uma condução política segura ao golpe, para dar a consecução, fazer a execução do programa do golpe. Eles assaltaram o poder, né, com o objetivo de traduzir na prática, trazer para a prática a ideologia dessas classes dominantes, da direita, da elite, né, e estão fazendo isso assaltando o dinheiro público, metendo a mão no dinheiro público. Aí com a reforma trabalhista, metendo a mão no dinheiro dos trabalhadores, com a reforma da Previdência pretendem meter a mão no dinheiro dos aposentados, metendo a mão no dinheiro do orçamento com a PEC 55, dinheiro que iria para a educação pública, a saúde pública, a segurança pública, a infraestrutura. Ou seja, assaltaram tudo isso, roubaram tudo isso, e como é que eles vão dividir isso entre eles, entre o condomínio golpista? Aí abrem-se as bocas de parte a parte, para ver quem tem a boca maior para engolir esse produto que eles assaltaram. É assim que se estabelece a guerra de facções, né? Rodrigo Janot de um lado, Gilmar Mendes do outro, que tem os seus porta-vozes, o Grupo Globo com o Janot e o Jornal Estado de São Paulo com o Gilmar Mendes. Claro que são representantes, por trás deles tem um mundo de dinheiro, um mundo de interesses. A geopolítica mundial, a geoeconomia mundial estão inseridas nesta lógica. Tem um editorial da Folha de São Paulo que traduz isso muito bem. Diz que, o título diz, né, a espera de Janot, porque o Janot diz que vai fazer mais uma denúncia aí contra o Temer, e diz o editorial que o Temer vai se enredar nisso, com a sua base aliada para se defender, porque ele tem que se defender, claro, não é bobo nem nada, ele vem dando dribles no Grupo Globo, tem as costas largas, um imenso poder econômico por trás dele, né? E aí o editorial da Folha diz que ele vai jogar o programa do golpe para as calendas, as reformas que eles querem, a da Previdência, que é o grande problema deles, né, do Grupo Globo, né, a reforma política também que eles querem para afastar o povo, né, para cercear ainda mais a democracia, arrochar ainda mais a democracia. A Folha diz isso. E aí criaram esta categoria da classe política. Todos que não são da laia deles, eles jogam aí, é um inferno, né, que eles jogam lá naquele inferno para queimar. Aí entra Aécio Neves, Dilma Rousseff, Lula, Temer, Jucá, Renan Calheiros e quem mais não interessar para eles, para esta facção do golpe. Aí a Folha diz que aí tem, o Temer se apega nesta tênue recuperação da economia, alguns índices aí que são absolutamente artificiais, não se sustentam, mas o Temer se apega a isso.
E aí diz que a classe política, o editorial da Folha, que a classe política se apega em oportunismo, em mesquinharias, para adiar essas reformas, etc, 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 como se eles não tivessem oportunismo, mesquinharia. É isso, né? A classe não política, é daí que eles pretendem tirar o salvador da pátria, como fizeram em 89 com o Collor. Lógico que agora a coisa é muito mais complexa, porque a gente vive um processo de golpe. Do outro lado, tem o Estadão atacando o Janot, também em editorial, né, chamando o Janot de coisas absurdas, né, falando verdades, para dizer o português claro, né, dizendo inclusive que ele, o Rodrigo Janot, está agindo para impedir que esta capacidade de reação da economia, esses números aí do Temer, os tais dos trilhos que o Temer fala insistentemente, né, que o Janot está impedindo para que isso não se desenvolva. Essa capacidade de reação, diz o editorial, dando a entender que o seu objetivo no cargo é manter o país no enrosco em que o PT o colocou. Olha aí a guerra ideológica que eu falo aqui. Impedir qualquer possibilidade de um projeto alternativo representado pelo Lula, pelo PT, pelas forças progressistas, pela oposição ao golpe, em resumo. E pau no Ministério Público Federal com o Janot, dizendo que ele transformou isso em politicagem, o que é verdade, diga-se de passagem. E diz que o Estado precisa de uma instituição, né, dessa instituição, o Ministério Público Federal, né, que se apegue à justiça. Isso inclui também a turma lá da Operação Lava Jato, né, aqueles boquirrotos de lá. Né? É isso. E aí vai para cima também do Romero Jucá, o Janot. Né, que o Jucá, inclusive, apelou para a baixaria, dizendo que o Janot tem fetiche com o seu bigode. A depravação que eu falo aqui do golpe, as baixarias. Enfim, né, que não é de se estranhar, né, porque eles são assim. O Rodrigo Janot esteve lá com o grupo, num evento do Grupo Globo, né, organizado pelo jornal Globo, no Rio de Janeiro. Falou. Saiu manchetes e mais manchetes dele contra a classe política. Né, dizendo que a Operação Lava Jato é da sociedade brasileira, não é do Ministério Público Federal. Quem elegeu a Operação Lava Jato para falar em nome da sociedade brasileira? Quem deu aval para estas politicagens, essas manobras de acobertamento da corrupção que a Operação Lava Jato faz? Etc, etc, etc. E tem casos e mais casos. A gente vai mexendo nessas coisas, as coisas vão aparecendo. Agora eu descobri que esse Carlos Fernando Santos Lima, esse boca suja, né, que mandou o advogado Cacai tomar vergonha, está no Facebook dele, né, baixaria, falando pro Cacai, toma vergonha, porque o Cacai disse que o Sérgio Moro deveria ser preso pela delação que esse advogado aí da Odebrecht, ex-advogado da Odebrecht, o Rodrigo Tacla Duran, fez. Ele toma vergonha, olha aí, a baixaria, é um mais baixo do que o outro, né, a sujeira aí do golpe. Né? E também tem o caso aí, porque a defesa do Lula pediu para que esse advogado Rodrigo Tacla Duran fosse ouvido lá no âmbito do processo contra o Lula. O Moro reage com ele com ódio. Né, no despacho isso fica claro, que ele diz aqui, ele negou, claro, né? Ele diz aqui a palavra de pessoa envolvida em cognição sumária. Isso é convicção. O Moro usa muito esse termo, cognição sumária. A pessoa envolvida em cognição sumária em graves crimes e desacompanhada de quaisquer provas de corroboração não é digna de crédito. Ou seja, ele deduz que, pela cognição sumária, que o advogado está envolvido em graves crimes e diz que não tem a prova de corroboração, que ele também gosta de falar isso. Agora, os outros têm prova de corroboração? Também não é cognição sumária? Não é a convicção que eu falo aqui, que é a convicção de cínico? A tese do Deltan Dallagnol, que resultou na condenação do ex-presidente Lula? Bom, enfim, esse aqui é o padrão Sérgio Moro, né? E diz aqui, aí ele vai falando, né, com ódio, dizendo que a convocação do Duran serviria meramente para motivos protelatórios e duvidosos, né, que precisam ser apuradas quem convocou. Ele se opõe, né, às delações lá que o advogado fez, que precisam ser apuradas, né, que ele diz aqui que são mentirosas e fantasiosas. Né, são afirmações extra-autos do foragido, né, expressando aqui exatamente desprezo, uma tentativa de desqualificar o delator que delatou o amiguinho dele lá, né, que eu já comentei aqui, nesse caso aí bem conhecido. E vai nesse tom, aí tem uma infinidade de coisas que ele fala aqui. Agora é isso, né, porque
como eu falei, a gente vai pegando as coisas, vai puxando o fio e vai descobrindo coisas. Eu descobri, por exemplo, agora, eu não sabia que esse Carlos Fernando dos Santos Lima é o que faz a intermediação das negociatas das delações premiadas da Operação Lava Jato. Justo quem? Esse pau de galinheiro. Né? Aí ele diz aqui da delação do Palocci, porque eles estão preparando uma nova ofensiva contra o Lula, contra o PT. Uma delação do Palocci, eles estão tentando a delação do Palocci, estão tentando lá pela JBS, que diz que também vai oferecer aí delações envolvendo o BNDES, o Guido Mantega, que repassou dinheiro para o PT, sempre aqueles rocamboles, aquelas coisas seletivas, né? E do Palocci, o Carlos Fernando dos Santos Lima disse aqui que até agora o Palocci não falou nada, nós estamos querendo que ele apresente coisas e ele não apresenta. O que eles estão querendo? Ganha um doce quem adivinhar, né? É isso, né? O Janot diz que a Operação Lava Jato tem que trabalhar, tem que se ater mais às denúncias que estão surgindo, porque nós temos uma imprensa livre. Falou lá no Grupo Globo, no evento do Grupo Globo. Imprensa livre é a mídia, o Grupo Globo, sobretudo. Né? Vê-se que está se montando aí uma nova ofensiva, exatamente nesse sentido, ofensiva ideológica de um lado, para exatamente impedir qualquer possibilidade de emergir aí um movimento de oposição ao golpe, né? É isso. A caravana do Lula, nesse sentido, ela é muito importante, né? Porque vai mostrando um outro lado da questão, né? Um outro lado da luta ideológica. Agora, isso precisa se traduzir, eu tenho falado aqui, num movimento consistente, numa frente ampla, antigolpista. É preciso criar esse ambiente político antigolpista. Um ambiente político que dê consistência à luta contra o golpe. E que tenha condições políticas para enfrentar e derrotar o golpe. Esse é o desafio. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.